Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Semana passada, volto a repetir, estudamos livro do profeta Joel, capítulo 1 até o versículo 5. Da agora em diante estudaremos o capítulo 6 e entraremos também hoje no capítulo 2. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os seus queixais como de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Versículo 8. Lamenta com a virgem que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, de libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide secou-se, as olivas se murcharam. Versículo 11. Talvez aqui seja o ponto focal da nossa ministração hoje. Envergonhai-vos, lavadores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu nesse campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, e todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdote, uivai, ministros do Senhor. 20 ministros do meu Deus, e passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. A que dia? Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Eu vou até aqui, e daqui a pouco nós entraremos, porque agora, a partir do versículo 15, o profeta Joel já está entrando em uma outra parte, de sua ministração, de sua profecia, dos seus escritos proféticos. Amém? Muito bem, nós estudamos a semana passada, na introdução, nós entendemos que no tempo de Joel, para alguns estudiosos, para alguns eruditos, vão dizer que esse Joel, filho de Petuel, ele profetizou no reinado do profeta Joás. Nós encontramos então uma praga de insetos, aqui mencionados como gafanhotos, que vieram em 4 momentos. E esses gafanhotos invadiu toda a terra do povo de Israel e fez uma grande assolação. A praga de gafanhotos cobriu toda a terra, fazendo com que toda a plantação, o plantio, toda a economia de Judá, do povo de Israel, viesse ser liquidada, ou melhor, viesse acabar, viesse entrar em um grande problema econômico. Joel vai descrever esses gafanhotos, e eles vai descrever como em 4 momentos, em 4 tempos. E nós falamos sobre isso, que quando o povo achava que havia passado a praga, vinha uma nova leva de gafanhotos que tirava ainda mais da terra. Então nós falamos sobre isso, nós ficamos muito focados nisso, agora nós vamos dar continuidade, ainda falando um pouco sobre esses insetos. Eu quero chamar a sua atenção, porque a partir do versículo 6, o profeta Joel, ele vem em uma forma de lamento. Essa profecia, esses atos proféticos, esse
essa convocação profética, esse profetizar, essa exortação ao povo, ele veio de uma forma de lamento, um lamento em que ele vai descrever justamente a situação real desse povo. Irmãos, eu quero abrir parênteses, até antes de nós darmos aqui, entrar no profundo no entendimento dessa passagem, é que quando Deus quer chamar a atenção do seu povo, em alguns momentos ele vai enviar pragas. Nós podemos observar, e eu sempre estou batendo muito nessa tecla, porque uma praga que a princípio seria controlável, nós tivemos uma praga da dengue. O que mais, irmãos? Me ajudem aí. HN1, é isso? Zika, que mais? Qual? Ebola, que mais? Recentemente, mais no Brasil. Aí o Covid veio fazendo uma grande assolação, né? Como? Até o negócio, como é que é o negócio dos macacos? Varíola dos macacos. Nós tivemos então algumas pragas que vieram sobre a nação, uma forma de Deus chamar a atenção do seu povo, dizendo: tem algo errado. Exatamente, e teve também gafanhoto chegando aí no Brasil. E nós vamos ver o próprio Deus chamando a atenção do seu povo, dizendo: não está tudo bem, gente. Vocês estão achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. A nação vinha crescendo economicamente, a nação vinha se levantando economicamente, e de repente o povo cada vez mais se pervertendo, deixando o Senhor. Então Deus começa a chamar a atenção do seu povo. Muito bem, no tempo do profeta Joel, ele vai descrever, e aqui eu quero chamar a sua atenção, sobre essa passagem, porque se você ler essa passagem, se você estudar o capítulo 1 do profeta Joel, você levar ela de forma literal, vai haver algumas confusões de entendimento, tá? Então, ele vai descrever esse exército de gafanhotos em uma metáfora. Ele vai descrever com comparações. E ele vai dizer: porque veio um povo contra a minha terra. Esse povo que ele está se referindo não era o exército assírio, não era o exército inimigo. Ele está falando dos gafanhotos. Então eu quero chamar a sua atenção que aqui ele está referindo-se a povo pela multidão. Ele vai comparar esses gafanhotos como um exército bem armado e equipado. E ele vai dizer: veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os seus queixais de uma leoa. Ele está trazendo de uma forma metafórica esse entendimento, dizendo que esse exército de gafanhotos foi uma praga que trouxe tanta assolação para o seu povo, que ele vai comparar como um povo numeroso, inumerável. Ele vai comparar os seus dentes como os dentes de um leão, mostrando que tudo que passava pela frente, os gafanhotos rasgavam. Então aqui essa metáfora, ou melhor, essa comparação que ele faz dos dentes de leão, ele está falando dos gafanhotos. Aqui não está falando ainda do exército inimigo. Está falando especificamente dos gafanhotos. E ele vai falar dentes de leão, e tem os seus queixais como de uma leoa. Ele está dizendo que a invasão desses gafanhotos foi algo tão terrível que não tinha como pará-los. Não existia forma de pará-los. Somente um vento oriental poderia pará-los ou levá-los para longe. Eu quero chamar a sua atenção. Esses gafanhotos, eles eram foi uma praga tão, posso dizer assim, tão forte nesse período, que estudiosos vão dizer que esse tipo de gafanhotos, de praga, quando ele chega em um determinado local, uma determinada nação, ele vai varrendo o chão. Agora você imagina que uma primeira leva de gafanhoto vem comendo tudo que estava em cima, a segunda vem comendo o que estava no meio, aí ele vai baixando até chegar no chão. A ponto que, quando esses gafanhotos passavam
e que eles encontravam paredes, eles subiam nas paredes, passavam por cima das casas e continuava a sua marcha. Então ele compara aqui como gafanhotos destruidores. Ele vai falar do poder desse exército. Amém? Muito bem. O profeta Joel, ele continua agora chamando a atenção de todo o povo de Deus. Quando o profeta Joel, ele refere-se a esse exército, refere-se a essa grande praga que veio sobre a nação, ele para tudo e começa a trazer um entendimento que havia em seu coração, dado por Deus, de que o povo precisava se arrepender. Então, no capítulo 1 do livro do profeta Joel, nós podemos descrevê-lo como um clamor ao arrependimento. Amém? Quem quiser anotar aí, pode anotar. Capítulo 1 do profeta Joel, do livro do profeta Joel. Em outras, e no entendimento mais profundo, mais específico, é um clamor ao arrependimento. Ele vai ver a situação da nação e agora ele começa trazendo aqui um clamor ao arrependimento. Ele vai falar: o campo está assolado, gente. A terra está de luto. Versículo 10. Porque o cereal está destruído, a vide secou, seus oliveiras murcharam. E aí, irmãos, aqui no versículo 11, ele fala: envergonhai-vos, lavadores. Aqui ele está dizendo o seguinte: não está tudo bem. Deus está chamando a atenção. Vocês lançaram a semente no solo, a chuva regou a terra, brotou da sua raiz a lavoura. Ele vai descrever que houve os lavradores fizeram tudo certo. Aparentemente, lançaram a semente no tempo certo. Eles sabiam de estações, tempo de chuva, quando plantar, quando não plantar, e eles fizeram tudo certo. Mas quando parecia estar tudo bem, veio uma grande assolação. Irmãos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver, em muitos momentos, pessoas fazendo algo aparentemente certo, que teria tudo para dar certo, e no final acaba dando errado. Eu quero abrir um parênteses aqui para chamar a atenção sobre a vida de Salomão. Salomão foi o filho de Davi com Betseba. Betseba é a mulher do pecado de Davi. Amém? Urias morre agora, e posteriormente Davi vai casar-se com essa mulher. O primeiro filho dessa mulher com Davi, ele morre, e vem agora o segundo filho, Salomão. E essa mulher chega para Salomão e fala assim: você me tirou, Salomão para Davi, fala: você me tirou a minha alegria, você tirou a minha família. Mas uma coisa eu te peço, que o meu filho se sente no seu trono, quando você assim passar para outro. E aí Davi vai fazer aquela promessa para ela, que aquele filho que sentaria ao trono. E agora, irmãos, começa esse menino, Salomão, a crescer no conhecimento, sendo preparado para reinar. E agora, quando Davi passa para ele o reinado, o que nós vamos encontrar aqui? Salomão sendo ensinado por Davi como deveria dar continuidade ao seu reino davítico, né? Ao reino davítico, podemos assim dizer, ao reinado davítico. E chama minha atenção é que Salomão sabia fazer o certo, sim ou não? Salomão sabia exatamente o que não deveria fazer, porque ele conhecia muito bem a história do seu pai, ele sabia a história dos seus irmãos, ele sabia a sua história, da sua mãe, e ele sabia exatamente o que não fazer. E ele vai começar muito bem,
Porque a primeira coisa que Salomão pede ao Senhor é sabedoria. Ele vai falar assim, tudo que eu te peço é sabedoria para cuidar do teu povo. Isso no coração de Deus foi uma alegria. Deus, o rei pedindo sabedoria, e Deus ali dá a ele sabedoria como ainda não teve nenhum outro homem tão sábio quanto Salomão. Além da sabedoria, Deus vai dar riquezas a Salomão. E Salomão começa a enriquecer-se muito, tornando o reino muito próspero. E agora vem um segundo momento do reinado de Salomão. Salomão, ele começa a se tornar um rei ruim para o povo. Ele aumenta os impostos. Salomão esquece-se do trabalho que fez o seu pai Davi, e ele começa a crescer uma certa soberba em seu coração, e ele começa a admirar sua própria sabedoria. Ele começa a olhar para o seu entendimento e fala assim, como eu sou sábio. Os reis de outras nações vinham se aconselhar com ele. Então Salomão teve uma ideia. E a ideia de Salomão é, eu preciso fortalecer meu reino. O meu reino está ficando muito visível aos meus inimigos. A qualquer momento pode estourar uma guerra, meus inimigos podem invadir as nossas terras e me tirar o reinado. Então o que ele pensa? Ao invés de orar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de buscar o Senhor Sabaote, de estreitar mais ainda o seu relacionamento com Deus, o que Salomão vai fazer? Ele tem uma ideia. Eu vou começar a casar com as filhas de outros reis. E ele sai casando com muitas mulheres. E o casamento aqui de Salomão, ele era contratos com os outros reinos. Em outras palavras, Salomão estava dizendo para os outros reis, a sua filha agora também é dona dessas terras. A sua filha é rainha aqui nessa terra. Então, os outros reis começam a entregar as suas filhas para Salomão como forma de aliança política. Aqui eu chamo a atenção da igreja, da nossa juventude, dos obreiros, de todos. Cuidado com as alianças que nós estamos prestes a fazer. Alianças ruins pode trazer tempos difíceis. Fala para a pessoa que está lá, alianças ruins pode trazer tempos difíceis. E foi justamente isso que aconteceu. Daqui a pouco Salomão começa a casar com mulheres, daqui a pouco ele já estava com 700 mulheres. E daqui a pouco, não satisfeito com 700, ainda vai ter 300 concubinas. Todas à disposição dele. Salomão vestiu-se do melhor. E ainda diz que nem os lírios do campo se vestiu tão bem quanto Salomão. Existe teoria que até hoje existe uma fortuna, existe um tesouro de Salomão. Pesquisadores do mundo inteiro pesquisam aonde possa ser que esteja esse tesouro escondido. E Salomão, ele se tornou de fato muito rico. Mas o seu coração vai começar a vir a soberba, o sentimento de que tudo vinha dele. E ele vai agora casar com essas mulheres. Agora chama atenção, porque Deus havia dado uma ordem ao povo que não devia se misturar com as mulheres de outras nações. E por que Deus fez isso, Joyce? Por causa dos deuses das outras nações. A idolatria das outras nações não poderia chegar em Israel. Não poderia chegar em Judá. E Deus fala assim, olha, vocês não se casem com mulheres estranhas, que adoram deuses estranhos. E o que o rei vai fazer? Vai fazer justamente o contrário. Vai casar com essas mulheres. E essas mulheres, de uma por uma, vai trazendo os seus deuses. Então, uma chegava com um tipo de deus, colocava na casa, no palácio. Salomão olhava para aquela situação e falava assim, mas é o meu Deus, eu trouxe o meu Deus comigo. E Salomão, ao invés de repreender aquilo, não. Eu vou deixar ela com o Deus dela lá, é o Deus dela. E esse sincretismo foi tomando conta da nação. Daqui a pouco, não bastante, o povo pegou ele como exemplo e começou a casar com mulheres estrangeiras, e cada uma dessas mulheres veio trazendo, contaminando
o povo de Deus com seus ídolos. E agora a nação de Israel, que adorava um único Deus, passou a se tornar uma nação politeísta. Uma nação que já estava adorando vários deuses. Então, no livro do qual escreveu Salomão, Provérbios, daqui a pouco começa a ficar melhor. Calma, eu estou fazendo uma introdução, daqui a pouco a gente vai entrar mais profundo. No livro que ele escreve agora, Provérbios, nós vamos ver isso em Provérbios, vamos ver isso também um pouquinho em Cantares, mas nós vamos ver em Eclesiastes também, que é livro escrito por Salomão. Ele vai falar sobre a vaidade. Vocês já observaram que ele vai falar muito sobre, principalmente Eclesiastes. Ele vai falar que tudo é vaidade. Ele vai parar, presbítero, em seu palácio e vai ver as suas riquezas, vai ver o seu gado, vai ver as suas mulheres, suas concubinas. Ele vai falar assim, gente, ele vai chegar a uma conclusão, tudo isso é vaidade. E ele diz mais, isso aqui é correr atrás do vento. Olha a prosperidade do meu reino, mas demonstra-se, Jó, isso aqui, na mensagem de Eclesiastes, que apesar de Salomão ter toda uma riqueza, fama, reconhecimento mundial, Salomão se tornar agora um rei depressivo. Ele olha para tudo e fala assim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E ele começa agora a falar sobre isso. Ainda em Eclesiastes ele vai falar, ainda em Provérbios ele ainda vai falar, filho meu, fuja da mulher adúltera, fuja da mulher que laça, que vem com seus enfeites, que laça e vai te contaminar com os outros deuses, fuja da mulher estrangeira. Ele agora começa a aconselhar a sua nação, enquanto ao mesmo tempo estava vivendo uma desgraça, posso assim dizer, no seu reinado. Agora eu chamo a atenção, jovens, mulheres, obreiros, obreiras, cuidado, mais uma vez, com as alianças que nós estamos fazendo. É muito interessante, esses dias eu falava com a Patrícia, que eu estou fugindo de todo e qualquer tipo de aliança que não agrada o nome do Senhor. Seja comercial, seja em qualquer área, todo e qualquer tipo de aliança que escarneça do nome do meu Deus. Porque o nome do meu Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Cuidado com as alianças. Cuidado com os posicionamentos. Salomão é um triste exemplo de alguém que começou muito bem e terminou muito mal. Sansão também é um dos grandes exemplos de alguém que começou muito bem e terminou muito mal. Aí no finalzinho lá ele ainda melhora a situação. Pelo menos cumpre o propósito. Já nos últimos momentos da sua vida. Então, o que eu aprendo com essa passagem, aqui já no primeiro capítulo ainda, é que houve um entendimento de que aquela praga que estava vindo não era o diabo que tinha enviado. Aquela praga que estava vindo era o próprio Deus que estava provando o seu povo. Irmãos, cuidado. E muitas vezes você olhar para ferramentas que Deus está te utilizando para trabalhar a sua vida e declarar que é do diabo. Dar a honra ao diabo. Muitas provas, Joyce, que nós passamos, não é o diabo. É o próprio Deus nos exortando, nos ensinando como nós devemos voltar para a rota a qual Ele nos deu. Então, cuidado com isso. A gente está cansado de ver irmãos, nós estamos cansados de ver pessoas atribuindo as lutas, os desertos da vida ao diabo. E nem sempre vai ser o diabo. Ou vai vir de Deus, ou vai vir do diabo, ou vai vir de você mesmo. Como que pode vir? Eu dei esse exemplo aqui na outra semana, mas eu volto a repetir. Você tem um cartão de crédito, seu limite do cartão de crédito é R$ 1.500. Você sabe que você tem que fazer compra. Mas você passa no shopping e você vê aquela bolsa de R$ 759. Ainda tem a palavra bem pequenininha, liquidação.
Você, ai meu Deus, não aguentei a tentação. Passa o cartão lá. Depois não consegue cobrir o cartão. De quem veio isso aí? Foi de Deus? Foi do diabo? Não, foi você mesmo que não soube se controlar. Não podia pagar e você fez ainda assim a conta. Então, eu tive, irmãos, um irmão muito emocionado, posso dizer assim. Eu o conheci e um certo dia, o presbítero, o presbítero ali atrás, Francisco, vai achar engraçado isso. Ele chegou um determinado dia e estava vendo algumas goteiras na sua casa, e ele vira e fala assim: eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais ter goteira na minha casa. E o que ele fez? Pegou o martelo, subiu para cima da casa, irmão Sebastião, subiu para cima da casa e destelhou a casa toda. Falou: eu vou destelhar a casa como uma prova de fé, e Deus vai enviar a provisão. Em tempo de chuva, o que você acha que aconteceu? Deus enviou chuva. Sem telhado. Molhou tudo. Queimou a televisão. Estragou a geladeira. Estragou os móveis. E ainda apanhou da esposa com cabo de vassoura. Porque não foi Deus que mandou. Nós temos que tomar muito cuidado com posicionamentos que nós tomamos, atribuindo isso a Deus, irmãos. Porque existem pessoas que saem tomando decisões na vida, falando: eu fiz aqui porque Deus mandou. Deus te mandou nada. Ah, pastor, Deus mandou fazer. Irmãos, é uma confusão tão grande esse negócio que Deus mandou. Cuidado com o que Deus mandou. Quantas pessoas a gente vem atribuindo: Deus mandou eu ir para outro ministério, ir para outra igreja. Chega na outra igreja, não deu certo, aí Deus manda desvoltar, Deus manda desmandar. Deus fala assim: volta, e Deus se arrepende, né? E ele vai dizer o seguinte: Deus mandou não, meu filho. Porque quando Deus manda, Deus garante. Deus nunca vai mandar você para um lugar onde você não vai prosperar, irmãos. Se Deus falar para você: sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e se ele ainda falar: vai só com a roupa do corpo, sai daqui e vai. Porque ele vai te dar vitória. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos. Sair falando que Deus mandou fazer, que Deus mandou, cuidado com isso. Se Deus mandou, vá orar. Uma certa vez, ainda jovem, eu congreguei numa igreja, e aí eu era menino, gente. Eu tinha o quê? Uns 14 para 13 anos. Mais ou menos isso. E aí eu gostei da igreja sede, porque lá tinha uma equipe de músico, tinha uns instrumentos melhores que tinha na congregação. E eu estava morando no Valparaíso, a igreja sede no Gama, e eu congregava na igreja no Pedregal. Que a pastora Luiz não esteja vendo esse vídeo. Minha amiga. Quando chegou um determinado momento, o meu coração ficou apaixonado pela igreja sede, porque lá os jovens da igreja estavam me abraçando, dizendo: vem para cá, vem nos ajudar aqui no louvor, vem nos ajudar aqui. E eu cheguei para o pastor, todo emocionado, e falei: pastor. Ele falou: meu filho, vem aqui, vamos conversar. Eu falei: vamos, pastor. Eu falei: pastor, eu estou dizendo para o senhor que Deus mandou eu ir. Deus mandou eu ir para a sede. A igreja que eu congregava, irmãos, não tinha músico, o único músico era eu, e a igreja já estava cheia de músico. Aí ele olhou, o pastor olhou para mim, bem sério, falou: Deus te mandou? Eu falei: mandou. Ele falou: mas como Deus é, né? Deus olha para a nossa situação aqui sem música e manda os músicos tudo para lá. Ele falou: filho, não confunda a voz de Deus com a voz do seu coração. A sua vontade nem sempre vai ser a vontade diretiva de Deus. Foi quando eu aprendi sobre vontade diretiva e vontade permissiva. Porque muitas vezes, irmãos, e ela vai falar justamente sobre isso, a vontade permissiva, essa confusão dos nossos corações. E aí tem jovens, eita meninas, peguei agora vocês. Tem jovens que chegam assim e falam assim, encontra aquele menino bonito, né? Ao coração. Aí vai dizer assim, Jesus, eu ganho ele para o Senhor se eu ganho ele para mim. O menino está lá no mundo. Entra no entendimento que é de Deus.
que esse negócio é de Deus. E aí eu vou ganhar ele para o Senhor e o Senhor ganha ele para mim. Ele ganha para o Senhor, o Senhor ganha ele para mim. Irmãos, eu já fiz isso demais quando era jovem. Misericórdia. Ganho ele para o Senhor e o Senhor ganha ele para mim. Ganha para o Senhor. E aí, começa a se relacionar com alguém que está lá fora, sem princípios cristãos. E aí começa a vir os problemas. Porque é muito mais fácil ele te puxar para fora do que você traz ele para dentro. Eu digo com toda certeza, 90% dos casos, ele consegue puxar você para fora. Tem que ter cuidado com isso. Até dentro da igreja tem que saber escolher. Porque nem todo rostinho bonitinho que entra na igreja com a Bíblia na mão é crente. Eu não acredito em profecia para casamento e eu vou te dizer o porquê. Existe muita confusão em meio a profecias para casamento. A profecia, aqui eu abro parênteses, para dizer que ela tem 3 objetivos. Quando uma pessoa vem profetizar, a profecia ela tem 3 objetivos. Primeiro, ela tem o objetivo de exortar. Ela tem o objetivo de exortar, consolar e edificar. Tudo que vier fora isso é procedência maligna. Jovens, não caia nisso, cuidado com isso. Alguém virá. Aconteceu uma vez na igreja de uma irmã que namorava, escuta como isso é sério, namorava com outro rapaz, estava noiva com outro rapaz, e veio um profeta, uma pessoa dentro da igreja, e falou que ela não ia casar com ele, ia casar com a outra. Que ele ia casar com a outra. E ele atendeu, largou a menina, e foi namorar com outra, deu problema lá no namoro, acabou que os 3 foram para o mundo. E até hoje, uma dessas moças não está mais no Senhor. Cuidado com esse negócio. Alguém vem botar a mão na cabeça de vocês, falando que você vai casar com você com você, cuidado com isso. Biblicamente, não temos respaldo para isso. Tá bom? Até porque se eu chegar para a Juliana e profetizar que ela vai casar com um determinado irmão, se lá na frente esse irmão der problema para ela, ela vai falar assim: não foi tu, profeta do enfiado. Foi tu, vem aqui, vamos conversar. Já pensou, Ana, chegando para você, profetizando, você vai casar com fulano e tal. Chega lá, um menino é problemático. Toda vez que eu passar por você, vamos ali, pastor, vamos conversar, preciso aconselhar. Então, cuidado com isso, tá bom? Voltando para o tema principal do livro de Joel, havia uma confusão no meio do povo, porque o povo agora estava sendo exortado pelo próprio Deus. E aqui eu volto para o foco da mensagem do livro do profeta Joel, que Deus havia falado diversas vezes com esse povo, para não permitir que esse sincretismo, politeísmo, entrasse no meio desse povo. E eles assim deixaram que isso acontecesse e virou um grande desastre. Muito bem. O profeta Joel, ele começa então promovendo um reavivamento. E agora aqui eu vou falar de avivamento. Ele começa agora convocando os ministros do altar. Primeira categoria que ele vai falar: ministros do Senhor. Voltei. Ministros do Senhor, sacerdotes, levitas. E hoje o Espírito Santo está falando: ministros do altar do Senhor, obreiros, obreiras, missionárias, pastores. A convocação é geral. Precisamos de um ato de arrependimento. Ele vai dizer: olha, chorai, uivai, passai a noite vestidos de pano de saco, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Ele vai convocar o povo agora a um reavivamento. E a Bíblia vai dizer que ele começa falando o motivo pelo qual ele faz essa convocação. No capítulo 2, ele começa: tocai a trombeta em Sião, e dá voz de rebalte ao seu santo monte. Perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. No capítulo 2, de uma forma metafórica também, mas ao mesmo tempo que ele está profetizando no seu tempo atual, ele está falando de um tempo futuro da igreja, que aqui nós já estamos numa parte escatológica. Ele está falando agora do tempo em que o Senhor
vai voltar para buscar o seu povo. Ao mesmo tempo que ele está fazendo referência do seu tempo, ele está dizendo: o dia do Senhor está próximo. Tocai trombeta. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa passagem. Tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate ao seu santo monte. Parem, olhem para mim. Todas as vezes que vi uma nação contra outra nação, existia o que nós chamamos de atalaias. A Bíblia fala dos atalaias. Os atalaias ficavam em cima dos muros da cidade. E quando vinham seus inimigos se aproximando da cidade para tomar a cidade, eles começavam a tocar trombeta. Era um alarme, uma convocação geral. Era dizendo: nós estamos prestes a perder o reino. Nós estamos sendo sitiados. A nossa terra está sendo sitiada. A qualquer momento podemos perder as nossas casas, a nossa família. Os atalaias viviam em cima dos muros das cidades. Como assim, pastor? Você vê hoje um muro de aproximadamente 14 centímetros a 15 centímetros, mais ou menos, de largura. Aqui nós não estamos falando de um muro de 14, 15 centímetros. Nós estamos falando de muros aqui com mais de 3 metros de largura. Casas eram construídas em cima desses muros, justamente para guardar a cidade. E Deus está agora, através do profeta Joel, trazendo uma convocação nacional, dizendo: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate ao seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Ele está convocando um reavivamento no meio do povo de Israel. Está dizendo: nós não podemos mais ficar alheio a tudo que está acontecendo. É preciso se voltar para o Senhor. É preciso a nação se arrepender. É preciso voltar-se para Deus. Toquem trombeta, dá voz de rebate ao seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Ele está dizendo o seguinte: não pode ficar ninguém parado. Todos têm que entender, é uma emergência. Precisamos hoje voltar para o Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção. Eu falei para vocês no início, ainda na semana passada, que o livro do profeta Joel ele tem uma característica peculiar, que ao mesmo tempo que ele está falando de tempos passados, ele vai falar de tempos presentes e vai falar de tempos futuros. E nesse capítulo 2, nós podemos ver uma mistura desses tempos. Ele está falando de tempo passado, ele está falando de tempo presente e de tempo futuro. Ele está trabalhando aqui os 3 tempos. Então nós podemos dizer que o livro do profeta Joel, apesar de ter sido escrito aproximadamente 850 anos antes de Cristo, ele é um livro atual para os nossos dias. A ordem de Deus para a sua igreja é: tocai trombeta em Sião, dá voz de rebate ao seu santo monte. Ele está dizendo: gritem, gente, gritem, socorre no Senhor. Há uma urgência nesse entendimento. E está dizendo: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. Há uma urgência da igreja de acordar. Nós vimos ainda no capítulo 1, aqui o profeta dizendo: ei, bêbados, até os bêbados ele vai dizer: acordem, acabou o vinho, acabou o mosto, é tempo de arrepender-se. É tempo de voltar-se para o Senhor. Amém, irmão? Sobe mais um pouquinho. Próximo. Olha o que ele vai dizer aqui. Aí aqui nós já estamos em escatologia. Estamos falando já do último tempo da igreja na terra. Ele está dizendo: o dia do Senhor, dia em que o Senhor virá para julgar as nações. Ele está dizendo: dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens de negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca se houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiantes, de geração em geração.
Olha como ele mistura aqui a sua mensagem profética. Ele está falando de tempos presentes, está falando de passado e está falando de futuro. Por isso, o livro do profeta Joel não pode ser entendido como um livro histórico. Ele é profético, mas ao mesmo tempo ele tem fundamentos escatológicos, falando dos últimos dias da igreja na terra. A ordem do Senhor para a sua igreja é que nós devemos nos voltar para Ele. A convocação é nacional, a convocação é necessária. Eu quero abrir mais uma vez um parênteses aqui, para um entendimento muito importante. Olha para mim. Deus, nos últimos dias, tem despertado a sua igreja. E eu falei para vocês no início que o livro é contemporâneo. Eu estou quase acabando. O livro do profeta Joel é contemporâneo aos nossos dias. Por quê, presbíteros, obreiros do Senhor? Porque diante de todas as pragas que vocês aqui me citaram, que nossa nação passou, nós ainda estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão se voltando para o Senhor. As igrejas estão ficando vazias. Eu não estou falando da nossa, estou falando das igrejas no Brasil. Estão ficando vazias. As pessoas estão esquecendo-se do Senhor. Já não há mais santidade na igreja. Já não é mais voz profética. Já não se busca mais o Espírito Santo como buscavam nos tempos antigos. Já não se fala mais de dons espirituais no meio da igreja. Olhem para mim, jovens. Vocês têm uma responsabilidade de mudar, de transformar essa geração. Olhem para mim, a minha geração, no tempo da minha mocidade, era uma geração em que os jovens sentiam sede da presença do Senhor. Chama um jovem daquele tempo para os dias atuais. Convoca um jovem daquele para um momento de lazer. Ele vai olhar para você e vai dizer: nós até vamos, mas antes disso, nós vamos orar. Jovens buscavam a presença do Espírito Santo. Jovens buscavam os dons espirituais. Jovens queriam ser batizados no Espírito Santo. Jovens profetizavam. Jovens falavam em outras línguas. A grande pergunta é: qual foi a última vez que você viu uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo na igreja? Porque isso tem perdido o valor para o povo de Deus. E tudo que está acontecendo agora na nossa nação, e o que está por vir, é Deus despertando o espírito da sua igreja, do seu povo, e dizendo: tocai trombeta, perturbem os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. É necessário, jovens. E por que eu estou atribuindo isso aos jovens? Eu depois vou marcar com o grupo jovem dessa igreja alguns estudos específicos com vocês sobre avivamento. E olhem para mim, pasmem isso. Nós podemos fazer isso lá em casa, assim, inclusive. Podemos abrir um telão e nós vamos assistir alguns avivamentos que aconteceram na história da igreja. Pasmem o que eu vou falar para vocês. Pelo menos 90% dos avivamentos da história da igreja começou no meio de jovens. Pelo menos 90%. O que falar? Oh, meu Deus. A Larissa vem aí com um projeto, cultura de avivamento. Gente, é muito forte isso. Jovens que eles se lançavam. Jovens que estavam vendo a podridão, o escárnio no meio da nação. E jovens que pararam tudo e falaram assim: nós vamos buscar o Senhor até encontrarmos. Nós vamos trocar o entretenimento pela presença. Nós vamos deixar tudo, nós vamos buscar o Senhor. Os grandes avivalistas da história da igreja, eu vou trazer um estudo para vocês sobre eles e eu vou mostrar na prática. Eu vou mostrar. Todos, pelo menos 90%, foram jovens. Avivamento em Gales. Gales
talvez foi um dos avivamentos que mais me chama a atenção. Porque em Gales havia alguém que fala assim: vamos buscar o Senhor, vamos. Decidem buscar o Senhor, eles vão buscar o Senhor. A presença de Deus é tão forte naquele ambiente que alguém vira e fala assim: vamos fazer uma torre de oração? Vamos fazer uma torre de oração? Vamos. E como que vai ser essa torre de oração? Nós vamos ter pessoas orando de manhã, de tarde, de noite, em todas as horas do dia, por alguns dias. Essa torre de oração durou 100 anos. 100 anos, oração sem cessar. Vocês estão entendendo o que é isso? Os jovens moravianos, que talvez seja um dos grandes impactos para nós, para os jovens dessa sociedade. Jovens que receberam o Espírito Santo. Eu estou todo arrepiado de falar deles, porque eles receberam o Espírito Santo com grande impacto, Juliana, que eles ficam sabendo que havia alguns estágios, pessoas que eram escravizadas, escravos de seus feudos, pessoas que eram vendidas como escravas. E ele entra em contato com eles, com os senhores dos escravos, dizendo: olha, nós queremos ir aí, só evangelizar o povo, só falar de Jesus. E o falou: não, aqui ninguém vai receber Jesus não. Eles entraram em contato pela segunda vez, pedindo permissão para ir pregar para esse povo. E os senhores falaram assim: nós não vamos permitir, rapaz, aqui ninguém entra para falar desse negócio não. Isso não existe, isso aqui não. E aí foi que eles tiveram uma ideia: nós vamos pregar para esse povo. Entrou em contato, eu fico querendo chorar, isso é muito forte, de novo com os senhores, e falou assim: nós queremos nos vender como escravos. Por que vocês querem se vender como escravos? Porque nós queremos ficar no meio dos escravos. Eles se venderam como escravo para evangelizar os escravos. E qual foi o preço, pastor João, do pagamento pela venda, por ele ter se vendido para ser escravo? A única coisa que eles pediram foi a passagem para ir para o local. Eles entregaram a sua vida com o propósito de evangelizar outros povos. Então presta atenção, jovens. Deus está trazendo um despertamento na nossa nação, está movendo a nossa nação. E quando eu olho e vejo jovens se aproximando, jovens chegando, eu estou entendendo que nesse momento Deus vai levantar jovens que vão mudar a nossa nação. Escutem o que eu estou falando para vocês. A mudança da nossa nação não está na política, ainda que nós acreditemos que sim. Pode até acontecer alguma coisa na política, mas ela vai começar na igreja. Ela tem que começar na igreja. De jovens que vão dizer: não quero pecado, pecado não, eu quero a presença. Eu troco o meu prazer pelo prazer do Senhor. Eu troco as minhas vontades pela vontade do Senhor. É sobre isso. Amém? Mas não cabe só aos jovens, é para toda a igreja. Eu estou chamando a atenção dos jovens porque nós vamos estudar sobre os avivamentos. Nós vamos passar o ano todo falando sobre avivamento. Vocês vão ver que avivamento não é apenas falar em outras línguas. Não é apenas rodar no momento de um culto pentecostal. Não é apenas pular, não é apenas chorar, não é apenas se jogar ao chão, não é apenas cair. É muito pelo contrário, é se colocar de pé. Avivamento não é o movimento que tem nas quatro paredes. Avivamento é uma igreja apaixonada por missão, apaixonada pela presença, por mais de Deus. E nós vamos trabalhar muito isso. Olhem para mim, pastor João, entendi foi nada hoje. Deixa eu explicar uma coisa para você. Resumo do que nós entendemos hoje. Diante de uma calamidade no meio do povo de Deus, levanta um profeta. Deus precisa de apenas um homem que se disponha a ser profeta nessa geração. Deus levanta um profeta. E o clamor do profeta era um clamor de arrependimento. Arrependei-vos. Ele vai fazer um clamor, Diaconisa Rai. Ele vai gritar, vai chamar a atenção de sacerdotes,
vai chamar a atenção do povo todo, de uma nação, enfim, para voltar-se para o Senhor. Então, hoje especificamente, o resumo do que nós aprendemos hoje é que Deus está despertando o espírito da igreja para clamar por um reavivamento neste lugar. Porque nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, irmãos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele desperta o espírito da igreja para esse momento. E eu estou falando com muita propriedade. Nós vamos viver um grande avivamento neste lugar. Eu falo com propriedade. Nós vamos viver um grande avivamento neste lugar. Vai ser tão forte, aonde nós estaremos aqui em um culto comum, adorando. Pessoas vão começar a parar carros no meio dos matos e vão correr para dentro da igreja, porque a presença é muito forte aqui dentro. Escutem o que eu vou falar para você. Tudo o que nós precisamos é do Espírito Santo. Tudo o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Amém? Abra sua mão. Passei 10 minutos. Pai, nós oramos e te agradecemos por esse momento, porque nós entendemos que tudo começou com uma ordem. E a ordem que o Senhor deu ao teu povo, à tua igreja, é que há tempo de buscarmos ao Senhor. É necessário nos arrependermos dos nossos maus caminhos. E eu começo por mim, Senhor. Tudo começa pelo líder, e tem que começar por mim, eu entendo isso. E nessa noite nós confessamos o Senhor outra vez, dizendo ao Senhor, assim como o livro de Joel, que nós queremos um reavivamento na nossa igreja. Nós queremos um reavivamento na nossa cidade. Jovens não entrarão mais por essas portas e declararão que são depressíveis. Eles serão tão cheios do Espírito Santo que não vai haver lugar para a depressão, para o pecado, para a fornicação, para qualquer tipo de atrapalho espiritual. Nós queremos um avivamento no nosso bairro. Nós queremos os nossos jovens tão cheios do Espírito Santo, mas tão cheios do Espírito Santo que não vai haver espaço para o pecado. Nós queremos a tua presença, Senhor. O livro do profeta Joel, irmãos, nós entendemos que é um clamor, é um despertamento espiritual. Abre suas mãos em nome de Jesus, vamos ministrar a bênção apostólica. Vai com essa palavra para casa. Chega em casa, estude o livro do profeta Joel. Leia, tenta entender cada versículo, cada capítulo. Se tiver dúvida, pergunte para mim. Amém? Vamos estudar a palavra. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face da terra. E que todos digam amém. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Fala, se prepare. Porque é de repente. Fala, você vai ser pego pelo anjo. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Todos os dias nós vamos profetizar isso. Seremos uma igreja missionária. Deus abençoe a todos. Está terminado em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa. Aplauda o nome do Senhor.